Bom dia! Instagram avisando os seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Coisa boa. Então daqui a pouco o pessoal começa a entrar. Opa, tô com fone. Bom dia, Lu! Como é que tu tá? Tudo bem? Helena. Vou fazer sem fone hoje, gente. Esqueci o fone lá dentro. Mas não vou sair daqui agora. Agora já tô com vocês e tá tudo certo. Estão me ouvindo bem? Lu, Helena, só faz um sinal pra mim se vocês me escutam bem, senão eu vou lá buscar. Por gentileza. Ai, bom dia. Bom dia, Helena. Renata, Regina, bom dia. Daqui a pouquinho a nossa primeira convidada. Hoje é uma live com duas convidadas. Vem a Lu e a de Lourdes. A Lígia entrou. Oi, Lígia, bom dia. A Lu já tá aí, coisa boa. Lu, dando boas-vindas aqui pro pessoal. Já te chamo para entrar aqui na live. Pessoal entrando aos pouquinhos. Pode ser bem legal vocês encherem de coraçãozinho. Coraçãozinhos são o código que o Instagram reconhece de chama mais gente pra cá, dos algoritmos deles. E aí eles vão avisando que estamos começando uma live. Deixa eu chamar a Lu aqui. Só um minutinho. Lu Furtado. Lisete entrando também. Ai, Carol, querida! Oi, Oi, Lu, como é que tu tá? Tudo bom? tô bem. Então, Bom bom dia a dia. todos. Bom dia, a Cleide aqui com a gente também. Lu, vamos começar então, são 9h04, o pessoal chegando ainda. Pedi para eles colocarem os corações para começar Eu o tava Instagram a colocando. avisar, porque vai ser muito lindo aqui de escutar, né? Então a Lu vai nos contar hoje, Obrigada. gente, só para vocês saberem sobre o que se trata essa live. Depois eu deixo com ela, de vez em quando eu dou um pitaquinho aqui, porque faz parte da minha natureza. Quem já me conhece, quem me segue sabe. A Lu, então, gente, ela foi aluna do Comunicação Não Violenta na Quarentena, que foi a primeira edição do curso que começa amanhã, que agora se chama Revelando a CNV, e ainda está com as inscrições abertas, pouquíssimas vagas, tem 4 vagas só para fechar a turma. E aqui a Lu vai contar para ti, para quem está aqui com a gente, quais foram, né, os grandes aprendizados da comunicação, depois de conhecer a comunicação não violenta na vida dela, como era o antes e o depois, o que, que mudou dentro dela a partir disso. E aqui a gente está agora para se beneficiar de conhecer melhor o que, que a comunicação não violenta pode fazer pela vida da gente, como fez pela Lu e fez pela minha. Vai lá, Lu, tudo contigo. Fala um pouquinho quem tu é, com quem tu trabalha, porque tu também tem uma... Tu também tá no Instagram, né, fazendo contribuições É. incríveis. É legal o pessoal saber do teu trabalho, se quiserem te seguir depois. Bom dia a todos, bom dia, requerida. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, levando mais CNV para o mundo, né? Que o mundo precisa, né? E eu estou muito feliz com esse momento. Então, eu sou Luciana Furtado, mas como a Rê me pergunta, como tu gosta de ser chamada? Gosto de ser chamada de Lu Furtado. Acho mais carinhoso, mais delicado. E eu sou terapeuta holística, também sou coach, escolha a sua vida, e mentora de mulheres conectivas, né? Estou aí há algum tempo, mais tempo como terapeuta, na verdade, né? E pouquíssimo tempo como coach e mentora oficialmente, né? Porque a alma da gente já vai trabalhando em termos extraoficiais, vamos dizer assim, a gente não nem reconhece. E a CNV, ela veio num momento em que eu realmente procurava alguma coisa que faltava e eu não sabia o que que era. Eu falava, gente, não é só isso. Tem mais alguma coisa aqui, não é só isso. E eu sou uma pessoa muito comunicativa, na comunicação verbal. Eu gosto muito de falar, eu gosto de conversar, na mesma proporção que gosto de ouvir, né? Não à toa sou terapeuta. E eu, às vezes, devido à minha personalidade e na expressão da minha emoção, eu sinto dentro de mim, para mim, que às vezes eu passava, eu sentia, né? Que às vezes eu passava um pouco da medida do que realmente eu gostaria de estar passando, de estar falando, né?
E aí, quando eu conheci a comunicação não violenta, eu falei, olha, parte eu faço sem consciência e uma parte muito maior eu preciso aprender. E aí que começou a transformação. Quando eu comecei a escutar você falando num momento tão importante da quarentena, quando eu comecei as suas aulas, eu falei, gente, não é possível, assim como a vida nos presenteia o tempo inteiro, e a gente tem que estar com olhos atentos, com boas lentes, para saber reconhecer e agradecer, né? E aí eu comecei a ver, porque o que mais me incomodava era a minha raiva. Por que que eu sentia raiva das coisas? E a partir do momento que eu comecei a entender sobre necessidades não atendidas, aquilo foi como um bálsamo, porque ele me tirou do meu próprio julgamento. Uhum. Aquela coisa de, tudo bem, eu tenho o rótulo então de uma mulher explosiva. Sei que com tudo eu sinto raiva. E na verdade não. Né? Primeiro, um conceito que eu aprendi na terapia. Isso é uma emoção, isso é um sentimento, isso não é você, né? E entender isso também é CNV, Olha só, né? Lu, posso entrar aqui um pouquinho? Lógico, Sabe, à tu tá trazendo vontade. tanta coisa tão rica, assim. Porque tem pessoas aqui com a gente que fizeram o curso, acabou de entrar a Rosane, que também a Lígia, né? E outras pessoas que estão com a gente, outras que talvez estejam vendo pela primeira vez. A comunicação não violenta, que é a tal CNV que a gente está falando, essa tal sigla aqui, é uma das coisas que a Lu nos traz, que é muito marcante, muito essencial, muito importante nessa abordagem que nós que trabalhamos com CNV, né, e agora a Lu também certamente está colocando no trabalho dela todos esses conhecimentos, porque a CNV é para a vida pessoal e para a vida profissional. Ela Uhum. parte de uma mudança de intenção, gente. E ela parte também de uma compreensão, tanto que o Marshall tem um livro especificamente para falar sobre raiva, né? Que Uhum. muitas vezes nós somos violentos justamente porque essa emoção que nós vivemos dentro de nós, ela é um impulso de vida. Ela está tentando me mostrar que alguma coisa que para mim é muito importante não está acontecendo naquele momento. E aí a raiva vem como uma sensação, aliás, uma emoção, para nos dar um sinal de que nós estamos tendo uma percepção naquele momento de que algo não está justo. E aí quando a gente percebe que essa emoção, embora seja difícil de lidar com ela, ela está a nosso favor, é o que a Lu está dizendo, eu paro de brigar comigo. Eu aceito, né? Que eu não fico mais me julgando, eu não posso ter raiva, eu sou uma pessoa que às vezes sou agressiva, ou sou entendida como agressiva, ou que às vezes sou impulsiva, ou que às vezes falo mais alto, ou às vezes uso. Não estou dizendo que a Lu faça tudo isso, nós todos fazemos, a Lu faz, nós também, né? Usamos palavras que não queremos, dizemos coisas que doem nas pessoas, porque naquela hora a gente está no piloto automático de reagir. E aí depois, quando tudo se esfria, a gente tem um aprendizado importante. O que que aquela raiva estava tentando me mostrar para que eu encontre outras maneiras de atender aquilo que eu preciso, sem precisar explodir daquela forma. Sim. Sim, e isso é uma riqueza de autoconhecimento, porque a partir do momento que a gente entende que existe uma necessidade atrás dessa emoção, essa necessidade fala praticamente tudo sobre nós. E quando a gente entende isso, eu não estava conseguindo expressar, eu estava expressando o meu julgamento, eu não estava expressando a minha necessidade, né? Isso é viver. Isso é o modo de vida. Eu trouxe essa transformação para mim e, consequentemente, para as minhas relações. A minha forma de ver o outro. Nossa, ele agora está expressando o julgamento dele, mas o que será que ele realmente precisa? Né? Isso é muito importante. E fazer esse movimento de deixar o outro à vontade, confortável na nossa comunicação para expressar o que ele sente, é salvar as relações, não no sentido romântico, né? Mas no sentido de dar uma oportunidade para ver a harmonia, independente das decisões. Olha Esse é o mais só, importante. Lu, isso que tu tá Oh, trazendo é tão potente, porque é o seguinte, às vezes eu fico colocando ali, né? Venha ter a sua vida mais maravilhosa. E às vezes eu fico pensando que as pessoas podem ir para esse lugar de acharem que é uma mágica. Eu estou questionando essa forma como eu venho trabalhando, porque o Marshall fala muito nisso. Jogo do certo e uhum, errado e jogo de tornar a vida mais maravilhosa. Mas eu trouxe uhum, uma coisa muito importante. Gente, CNV não é mágica.
CNV não é romantismo. CNV é uma metodologia que tem toda uma lógica. E quando tu consegue perceber todo esse encadeamento dos teus pensamentos, dos teus julgamentos, das emoções, dos comportamentos e do resultado, tu consegue, a partir desse autoconhecimento, que é fazer esse mergulho interno, como a Lu está nos trazendo, olhar para dentro dela e entender o que as emoções estão mostrando para transformar isso numa solicitação, num pedido de conexão ou num pedido de ação, isso transforma completamente a vida pessoal e profissional. E Lu, tem uma coisa que eu acho que é importante trazer um exemplo aqui que tu trouxe também. Quando a Lu, olha só o que a Lu nos disse aqui. Quando alguém está me julgando, ou quando eu escuto alguém julgar alguma coisa, eu agora, ao invés de julgar o julgamento do outro, nossa, isso que ele está pensando não está certo. Ou isso que ele está fazendo está muito errado. Ou isso que ele está dizendo não está legal. Essa pessoa pensa de um jeito muito diferente de mim. Ela não serve para minha vida, porque é o que a gente às vezes faz. Dá aquela isolada e se conecta com aquilo que apareceu e despreza todo o resto de maravilhas que pode ter naquela interação. Inclusive o presente que o outro nos dá para perceber que se eu tô achando que ele tá fazendo aquilo errado, isso fala também de mim, daquilo que importa para mim, daquilo que eu acredito, daquilo que eu preciso. E aí, o que a Lu tá querendo dizer aqui, se tu não concordar com o que eu tô interpretando aqui, tu me fala, hein, Lu? Porque eu entendi Não, isso a mas é partir isso. da tua fala, né? Que é o É isso. seguinte, ao invés de eu olhar para o outro, julgando o julgamento do outro, a Lu tá dizendo o seguinte, um dos grandes aprendizados que ela teve com a CNV foi que o julgamento do outro expressa uma necessidade que ele tem. Então, quero te dar um exemplo. Imagina que tu é um funcionário de uma empresa, um colaborador, um liderado, o nome que a gente quiser dar, tá? E aí tu começa a ter uma percepção que o teu gestor é injusto. Eu quero trazer um exemplo de vida profissional, porque eu tenho recebido algumas perguntas. Mas eu vou usar isso no meu trabalho ou só vou usar com meu filho, com meu marido? Vai usar no trabalho, sim. Imagina que eu sou uma pessoa que acha que o meu gestor é injusto comigo. Isso é um julgamento. Essa pessoa não é justa, essa pessoa não é legal. Quando eu não tenho autoconhecimento, eu acho que eu tenho que trocar de área, eu penso que eu tenho que trocar de empresa, eu penso que eu tenho que trocar de segmento. E, na verdade, o que eu preciso quando eu vejo essa pessoa com um julgamento, com uma lente de ela não é justa comigo, isso está falando da minha necessidade que eu ainda não descobri. Que é, eu preciso de mais reconhecimento, eu preciso ser mais apreciado, eu preciso de mais valorização. Quando eu paro de colocar o meu gestor é injusto e paro de julgar esse cara, que é o que a Lu está nos dizendo agora, eu vou para um lugar de entender, eu preciso ser mais valorizado. O que eu poderia fazer para ser mais valorizado? Isso te abre possibilidades de ter conversas diferentes. Vai daí, Lu, só me empolgo. Não, mas é exatamente isso, né? Isso é muito maravilhoso, porque quando a gente consegue, de fato, e a não expressão da necessidade é tão real. Eu fiz uma live, o carro-chefe do meu trabalho como terapeuta são óleos essenciais, né? E eu fiz uma live falando dos óleos essenciais e a comunicação. E as pessoas não têm ideia de que elas expressam o tempo todo o julgamento e não a necessidade. Quando tem esse clique, eu falei sobre isso, né? As pessoas se sentem livres. É muito maravilhoso. Elas sentem, nossa, mas eu nunca pensei. Aí eu fui dando exemplo, nunca pensei. E é o clique que teve aqui dentro, né? E aí a gente se compromete a servir com isso também, né? Então isso vale para suas relações familiares, suas amizades e para a sua profissão, né? Eu não trabalho em empresa, eu sou a minha empresa. Eu não tenho funcionário, eu sou a minha própria funcionária. Mas eu vejo dos relatos que eu escuto como seria se toda empresa tivesse CNV. Porque a maior parte da insatisfação dos funcionários é por conta disso, de não serem ouvidos e as necessidades ficarem abafadas. E aí os Insatisfeitas. conflitos. E aí a Os pessoa projeta no conflitos. gestor porque não aprendeu a pedir e acha que o gestor é o responsável por ele não ter a sua Exato, motivação, né? exato. E tem um livro do Marshall, que é CNV na Prática, se eu não me engano, não sou boa de nome, mas É se eu não me vivendo engano a é isso. CNV. Vivendo a CNV, tá. Que inclusive eu tô lendo, não sou boa de nome mesmo. Tô lendo o livro. Mas tu é E boa em ele dá. tantas outras coisas, gente, só um pouquinho. Esta mulher é boa em muitas outras coisas, como qualquer um de nós. Não vai dar conta de ser boa em tudo. Tá tudo certo. Muito obrigada. Que ele dá exemplos nesse livro de comunicação de cinco, entre casais, por exemplo, né?
de 5, 10 anos, eles tentando acertar a mesma coisa, e quando ele pede para a mulher dar um exemplo do que ela fala para o marido, e não, mas eu já expliquei, ele sabe o que que é, do porquê que eu estou insatisfeita, e não sabe. Ela está expressando o julgamento, não está expressando a necessidade. E Uhum. aí um diálogo transforma tudo. E mais uma vez, transforma para a harmonia, né? Mas cada um sabe das suas escolhas, das suas decisões. E qual é o próximo passo disso? É como você se sente quando a sua necessidade é atendida. Se a gente acha que expressar a necessidade já é um patamar elevado de liberdade, vocês precisam ter a oportunidade de experimentar a sensação da necessidade atendida, de ser Da realmente consciência, compreendido. né, Lu, sobre a necessidade atendida. É, Desculpa, só para complementar, porque no dia a dia da imagina. gente, quando nós nos sentimos, gente, alegres, com uma sensação de paz, de harmonia, essa é uma necessidade universal, todos nós temos. Só que muitas vezes isso está acontecendo no nosso dia a dia e aquele momento passa, a gente não para se dar conta, olhar para dentro de si e pensar: nossa, o que está acontecendo agora que está me deixando me sentir tão bem? Estou com liberdade. Deixa eu contar para vocês rapidinho, eu estava vivendo num apartamento, no meu apartamento. E posso dizer para você o seguinte: todo dia faço um exercício de gratidão por ter a oportunidade de ter uma escolha entre se quero ficar na minha casa no dia a dia ou se eu quero ficar numa casa de praia. Eu tenho muita consciência que isso é uma bênção, um privilégio. Eu não estava me dando conta que eu estava ficando irritada dentro daquele apartamento. Aí, como a gente não tinha internet aqui na praia, fizemos um upgrade, viemos para a praia. Eu agora tô aqui no quiosque da churrasqueira, no cantinho, aqui na rua, vendo o céu, vendo o sol. Então, assim, eu não tinha essa consciência do quanto estar livre na natureza era tão importante para mim, porque no meu dia a dia vai para o aeroporto, vai fazer palestra, vai treinar a empresa, faz treinamento ao livre. Tudo estava acontecendo e eu não estava com toda essa consciência da importância que isso tem, porque a necessidade era atendida, necessidade de harmonia, num ambiente ao ar livre com mais autonomia, mas eu não tinha tido consciência disso aos 50 anos de idade, com toda essa clareza que eu estou tendo agora. Então, o que a Lu está dizendo aqui é isso: quando a gente percebe e a gente linka, necessidade está atendida. Ai, estou me sentindo bem. Por quê? Porque isso está acontecendo. Isso te traz um poder de tu saber depois o que tu precisa criar na tua vida para poder experimentar, atender essa necessidade, sem precisar esperar tanto que o outro faça um movimento por ti. Isso te dá liberdade, que é uma outra necessidade que nós temos também. Sim, isso é muito, muito, muito maravilhoso. E a gente começa a perceber que nem sempre essa necessidade tem a ver com o outro. Às vezes são comportamentos nossos que não estão muito alinhados com o que a gente tem como verdade, com a nossa essência, e aí vem a CNV com a gente mesmo, né? Poxa, qual é a necessidade que eu não tô acessando, que eu não estou conseguindo interpretar, que eu mesma não estou atendendo? Por exemplo, nós mulheres somos cíclicas, né? A gente não está o tempo todo da mesma forma. E às vezes a gente tem uma necessidade de parar, de largar um pouco as coisas e descansar. E não fazer isso, eu estou falando de carteirinha, porque eu demorei muito a entender e ainda dou uma rateada para conseguir atender essa necessidade. Eu começo a trabalhar de forma um pouquinho mais arrastada. Começo a trabalhar num ritmo que não é meu. Aí eu começo a ficar um pouco triste. Nossa, não estou atendendo as expectativas, não estou conseguindo fazer o check de tudo que eu tinha programado para hoje. Qual é a necessidade que eu não estou atendendo? Descansar, parar, Às vezes é respirar. lazer, né, Lu? É, Também é uma outra caminhar necessidade que às vezes na a gente não dá natureza. conta. Uhum. É, né? E isso é o que a CNV traz. Então, a CNV traz nas relações pessoais, profissionais e traz para puro autoconhecimento. Né? E de certa forma, não é uma terapia, mas acaba sendo terapêutico, de forma indireta, bastante indireta, né? Mas acaba sendo trazendo esse autoconhecimento. E eu que trabalho com pessoas, nós, né, que trabalhamos com pessoas, eu consegui agora trazer isso também para a minha mentoria, para o pro processo de coach, para a terapia, explicando às pessoas como que funciona atender às necessidades, como que funciona se libertar do julgamento e ter o sentimento da necessidade atendida, né? E o que é a CNV?
E isso é maravilhoso. Ô, Lu, tu tá falando isso, eu tô pensando o seguinte. Olha como a Lu trouxe mais de uma vez o quanto isso é expressivo, assim, importante, gostoso, né? Olha, gente, eu aprendi um jeito, porque na CNV, no curso, gente, são 28 horas com matéria, Uhum. conteúdo, exercício sobre o conteúdo. O que é um fato, o que é um julgamento, o que é um sentimento, o que é um pensamento. Como é que a gente aprende a fazer toda essa conversa interna, porque o que a Lu está nos trazendo aqui é que a comunicação não violenta não é só para te falar com o outro, é também para te conversar contigo. Aquelas piores conversas que às vezes a gente tem de depreciação. Eu não estou fazendo certo, eu não estou na velocidade que eu precisava hoje, eu não consegui dar conta da minha agenda. Como é que eu consigo encontrar uma maneira de me acolher, fazer autoempatia comigo mesmo e perceber o que que eu preciso para poder ter o dia diferente, uma experiência diferente amanhã? E aí, uma das coisas que tu trouxe que eu achei sensacional, que eu quero complementar, a Lu tá dando um destaque pro prazer que a gente sente quando a gente percebe, caramba, quando eu agi com raiva, quando eu xinguei, quando eu disse, some daqui! O que que eu estava querendo dizer? Eu estava querendo dizer, eu preciso descansar. Só que como eu não estou identificando que o que eu preciso é descanso, eu vou lá e grito, sai daqui. Ou talvez não seja descanso, seja privacidade. Naquele momento eu preciso de privacidade. Naquele momento eu estou triste. Então, e eu não consigo expressar isso porque eu não aprendi. Nós aprendemos a expressar reclamando. E a CNV é como se eu estivesse fazendo um download de uma fala, que é uma fala mais agressiva. E o que é uma fala Uhum. agressiva? Não é dizer palavrão só. Não é xingar as pessoas, dizer sai daqui, seu cretino. Não. A agressividade é tu não considerar o que tu precisa para te ser feliz na vida. E não contribuir para te ajudar a possibilidade do outro ficar bem. E aí, olha como é maravilhoso também que quando a gente aprende o método da CNV, nós podemos ajudar o outro que está reclamando e julgando a dizer o que ele precisa. Porque a gente vai aplicar o método nele. O que, que aconteceu? Como é que tu está te sentindo? O que, que precisava acontecer agora para te ficar bem? Tem alguma coisa que tu queira me pedir? E aí a gente começa a encontrar vários recursos de fala, de diálogo, portanto, que podem ajudar o outro a dizer o que ele precisa. E aí, tu vai te sentir com essa mesma sensação maravilhosa de que tu contribuiu na vida do outro, que tu tem uma Exato. possibilidade de mudar o resultado de uma conversa. Isso vai te dando uma autoapreciação, que é tu aprender a fazer o que a Lu está dizendo, a alimentar a tua própria necessidade. Sair de uma conversa com uma sensação de eu fiz a minha parte em 100%, eu fiz o que eu podia, e tu vai perceber que quando tu agir diferente, o outro vai ter uma resposta diferente. Porque a reação dele vai ser Exato. diferente. Exato. E é muito comum, né, Rê, as pessoas chegarem para terapia com muitas coisas para falar, com um potinho muito cheio, já numa crise de ansiedade, ou então depressivas, e quando você começa a ouvir o relato, a primeira coisa que bate é: não conhece CNV, precisa conhecer CNV. Porque a CNV não vai deixar você encher o seu potinho. Ai, Porque você não é? A gente começa, antes da CNV, vamos colocar assim, antes da CNV, a gente começa a colocar tudo dentro de um pote e não expressar nossas necessidades. E às vezes até muitas outras coisas, né? E vai colocar que tudo isso vai juntar para a acumulando. necessidade. E aí vai acumulando, acumulando, acumulando. Chega um momento que berra, né? Que é isso que você está falando. Chega um momento que chora, aí quer sumir, quer largar todo mundo, quer recomeçar a vida em outro país completamente sozinho. Aí vai recomeçar em outro país completamente sozinho, acumulando. Porque Só vai que se não levar dá, junto. Dentro da mala a não gente tem vai junto, né, como. Lu? Não tem como, Porque me isso deixa não é pra sobre o trás. outro. Exato, isso não é sobre o outro, né? É sobre a gente. Então não vai adiantar, pode estar na lua, não vai adiantar. E aí a CNV ajuda a gente a não acumular nada nesse potinho e extravasar de forma violenta, né? A CNV vai ajudar a gente não acumular e a extravasar o que não está extravasando na verdade, né? A A tirar expressar. pouquinho por pouquinho nessa expressão de necessidade sem essa que a gente chama de violência, que não é realmente uma violência, né? Mas sem essa emoção contida, sem esse estouro de muitas necessidades. E eu acredito que tenham muitas pessoas aqui que já passaram pelo menos uma vez na vida de acumular, seja no trabalho, seja em alguma relação familiar, que vai acumulando, acumulando, acumulando.
e estoura, né? Porque não está se expressando. E eu, que sou geminiana, o signo da comunicação, que gosto de falar, que gosto de dar palestra, que gosto de dar curso, que gosto. Não podia viver sem CNV, não tinha como. Não tinha como, porque toda vez na minha vida, todas as vezes que eu me calei, me sufoquei, eu expressei de forma que me deixava muito chateada Com muita depois. E não intensidade, era né? eu. É, Bem e não carregada era de eu. raiva, de ressentimento, de É, hostilidade. é. E entender que eu não sou a raiva é maravilhoso. Sim, eu tenho momentos e que eu posso cada É, vez viver menos isso, porque quando ela começa a isso. aparecer dentro de mim, eu já começo a me perguntar com os recursos da CNV, a gente já consegue pensar em transformar isso numa estratégia para a necessidade ser atendida e não nessa coisa assim que é simplesmente transbordar. Ai, Lu, podia E ficar é isso, contigo o dia. Que conversa que tá gostosa. Diz aí pra gente né? se vocês estão curtindo também, se está fazendo sentido para vocês, se vocês estão gostando. Dá um retorno aqui pra gente, seria muito bom. Tá bom aí? Diz pra gente se sim. Porque eu tô quase querendo fazer mais live contigo já, Lu. Porque a gente tá chegando Vamos, no nosso a tempo, gente né? faz outro dia. Eu Pra gente ter adoro também. um momento dois, de tão bom que tá. Sim, Olha sim, só, podemos. delícia de live, coisa bem boa. Olha só, a Rosane aqui com a gente. A Rosane, gente, está na live das 14 hoje, tá? É uma outra aluna que vai poder compartilhar um pouco dos aprendizados dela e a transformação que conhecer a CNV promoveu na vida, né? E não só pessoal, como também profissional. Tu sabe que eu fiquei pensando numa coisa agora. Olha só, acabou de entrar alguém, eu não estou conseguindo ver o nome, mas se é alguém que está aqui na live, bem-vindo ao curso. É o curso Revelando a CNV, link lá na minha bio, está disponível começando amanhã de manhã. Olha só o que eu fiquei pensando, Lu, antes da Passo. gente finalizar. Tu trouxe uma questão dessa questão do transborda, né? Que é quando a gente começa a engolir as nossas necessidades. Não vou falar porque vou pegar mal. Não vou falar porque pode ser que o outro fique chateado. Não vou falar porque eu entendo, aprendi que melhor eu ficar quieta. Não vou falar porque vai passar. Eu vou me distrair, daqui a pouco aquilo não incomoda para mim. Às vezes eu tô com dificuldade de dizer não, aí eu faço aquilo que o outro precisa, mas não consigo impor o limite, porque acho que se eu for falar aquilo vai dar um estresse. Então, para não perder e não pagar o preço de perder a relação, eu engulo. Uhum. O que a comunicação não violenta nos dá é a possibilidade de tu estabelecer, compreender o que o outro precisa, estabelecer os limites que tu precisa, dizendo, olha, até aqui dá para ir, mas tu não vai dizer desse jeito que eu tô falando, só tô te dando um exemplo. Lá tu vai aprender como tu pode falar de outra forma. Isso aqui eu não consigo dar conta nesse momento, preciso te pedir também tal coisa. E aí, quando a gente aprende a fazer todo esse movimento, na vida pessoal já é gigante. Agora, potencializa isso na vida profissional. Por que eu tô falando isso? Porque na vida profissional, às vezes não, geralmente, a menos que eu seja o dono da empresa, eu estou reportando para um gestor. E aí, dizer o que eu preciso, às vezes se torna um desafio ainda maior, porque ele tem um crachá pesado. Onde no crachá Uhum. dele, às vezes eu interpreto que depende. E de fato, às vezes depende, né? Mas não só Uhum. dos gestores, que eu quero dizer, depende meio-meio. 100% dele, 100% teu. É 200, não é 50-50. Uhum. E Uhum. cara, é muito perigoso eu falar para ele. Se eu falar para ele, ele não gostar, ele pode me demitir. Se ele me demitir, é a minha necessidade de segurança, de estabilidade, de previsibilidade, de planejamento. Tantas outras coisas que eu quero para poder dar conforto e me sentir bem com o meu papel de poder suprir o conforto e a segurança da minha família. Então, quando a gente Uhum. aprende a usar essa forma de comunicação, isso vai mudar não só a tua vida pessoal, mas também a tua vida profissional, porque tu vai poder expressar de um jeito que aumente a chance do outro te compreender, estabelecer conexão e empatia contigo e querer colaborar com aquilo que tu precisa. E muitas vezes na empresa, isso vai se manifestar, e a Lu é terapeuta. A Dilurde já está com a gente. Di, me dá mais 5 minutos aqui, tá? Por favor. Que é a próxima aluna que vai entrar aqui com a gente. A Lu é terapeuta. Lu, quantas vezes chegam para ti pessoas, né, que estão sofrendo no ambiente de trabalho, que estão somatizando com doenças, que estão usando os Uhum. teus olhos maravilhosos, né, para poder dar conta de energizar e equilibrar de uma maneira
mais poderosa todas essas questões, que sofrem com ansiedade, com tristeza, como tu disse, com depressão, com raiva, com Uhum. hostilidade, que sofrem para levantar para ir trabalhar todo dia de manhã, porque estão se enterrando ali, porque não conseguem encontrar uma maneira de poder dizer e poder construir juntos num processo de colaboração, porque a CNV vai nos dar isso. Vamos construir a estratégia, a forma como vamos resolver as necessidades. Olha só, até fiz um potinho aqui de meio bruxa. Essa Maravilhosa. necessidade juntos, vamos caminhar juntos, mas para caminhar juntos eu preciso conhecer o que tu pensa e o que tu pensa, o que tu precisa, o que tu precisa, o que tu sente, o que tu sente. E aí a gente vai pensar na melhor forma colaborativa, entendendo que se o outro está bem, eu também melhoro a minha experiência de vida. Exato. Fechei minha boca, Lu. Dá teu último recado aí, dá um beijo para a Então é gente ter isso, super gente. convidada a continuar, né, se tu tiver tempo para isso. Certeza. Então é isso, gente. A CNV, todo caminho de autoconhecimento é um treinamento, né? Você não vai de um dia para o outro, você vai entrando nos seus processos, no seu ritmo e adaptando isso para a sua vida. Mas não deixem de se dar essa oportunidade de fazer o curso, de conhecer CNV, porque realmente é transformador, transformou a minha vida. Durante o curso eu dei vários depoimentos, né, Rê? Ah, chorando. Lindo. Mas um choro de libertação, né? A gente não vai pensar que ela estava lá sofrendo. Ai, meu Deus, o que é que eu tô Não, fazendo? não. E assim como eu, várias pessoas também tiveram seus insights, cada um tem aquilo que precisa ter, né? E o movimento é sempre muito bonito. Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com você, com essas pessoas nos ouvindo. Vi aí que entrou um monte de amiga minha, cliente minha, pessoas que foram do meu curso, e fico muito feliz com isso. Ai, Obrigada. Lu, honrada em te receber aqui. Nós A honra é estamos, gente, minha. vocês vão ver que quem entra para essa egrégora da comunicação não violenta, nós queremos levar para o mundo. Porque é Exato. lógico que a gente pode fazer uma transformação enorme se nós tivermos o conhecimento. Mas é muito maravilhoso também quando a gente começa a criar um espaço de pessoas que conhecem a metodologia, porque a gente cria o que se chama de um grupo de apoio, onde muitas vezes a gente pode buscar empatia lá. Olha, tô com muita raiva, com vontade de mandar meu pai, minha mãe, minha avó, minha tia embora longe de dentro de casa. Eu não suporto mais meu filho nessa quarentena, eu não suporto mais o marido, cara. Não aguento mais meu gestor me mandando WhatsApp de madrugada. Como é que tu pode dizer para esse cara, né, qual é o impacto na produtividade quando ele te manda um e-mail de madrugada? Como é que tu pode dizer, né, para o teu marido, como é que quando ele não lava, não te ajuda a lavar a louça, a guardar as coisas da casa, a fazer a manutenção agora nesse período de quarentena, que tu também precisa de necessidade de lazer e de descanso e que isso impacta na vontade depois de vocês fazerem amor antes de dormir? Como é que a gente começa a criar uma conexão falando da nossa necessidade, ajudando o outro a perceber que ele também tem interesse em fazer de uma maneira mais colaborativa aquilo que a gente precisa, porque isso também vai melhorar a experiência dele. Então, isso aumenta de forma gigante, não só a nossa experiência de vida, como também a possibilidade da gente ter mais influência para ser escutado e também nos sentirmos mais convidados para escutar o outro quando ele está resistente, porque se ele está resistente, ele está precisando de empatia. E se tu conseguir entender qual é a necessidade que está bloqueando que ele possa contribuir para te tornar a vida mais maravilhosa, se tu conseguir entregar isso, com certeza ele vai se sentir mais convidado para poder também ser mais conectado contigo, atuar com mais compaixão, e isso acontece em todas as relações, gente, com o nosso par, com o nosso gestor, com o nosso subordinado, com o nosso marido, com o nosso filhote, né? Com os nossos ancestrais, pai, mãe, vó. É para tudo, não tem uma coisa, o curso é para isso, é para tudo. Lu, querida, eu quero te dizer que eu te convido formalmente, ou tu me convida se tu quiser, já estou me oferecendo, eu vou ter o maior prazer se a gente tiver outros papos, assim, a respeito desse universo de autoconhecimento e das dores do mundo, né? E agora eu lembrei dessa música linda, que a gente possa fazer Uhum. isso juntas, porque o que a gente quer é poder fazer uma contribuição. Temos uma necessidade grande de contribuição, e a gente quer entregar Temos, isso para vocês. Lu, minha temos. amada, Claro que eu aceito, o convite super aceito. Eu estou muito honrada e muito feliz e, inclusive, realizada por esse momento. Muito eu também. obrigada. A gente conversa aqui nos bastidores, eu vou continuar aqui para ouvir a de Lourdes. Tá bom. E Ô, quero Lu, agradecer. uma coisa que eu quero te dizer só. Diz pro pessoal aqui qual é o teu arroba no Instagram, se alguém quiser te seguir. Ah, sim. É Lu Furtado, terapeuta.
Então tá bom. Lu, Aí é só obrigada. tem todas as informações lá. Vou ter que te pedir para sair e entrar de novo para te acompanhar de Lourdes para Tá, poder chamar. Quer dizer, nem tá sei, vou ótimo. tentar ver se eu consigo chamar ela, Um mas acho beijo. que tu tem que sair, tá? Vou sair. Obrigada, Beijo. beijão. Obrigada. Obrigada. Gente, eu tô com vontade de fazer uma coisa. Vamos fazer o seguinte, como são 9h36, eu não quero deixar a de Lourdes com só 20 minutos, porque é importante que quando o pessoal traga as questões, eu também possa fazer algum complemento para ti. Então eu vou convidar o seguinte, vamos sair todo mundo, porque como as lives têm até 1 hora só, para a gente poder deixar salvo, para se vocês quiserem compartilhar com alguém, ou se alguém depois quiser assistir de novo, vamos sair todo mundo em 2 minutos. Eu estou entrando de volta e aí a gente começa com a de Lourdes compartilhando. E Sandrinha Rezende, eu quero fazer uma live contigo, tá? Porque tu está fazendo transformações incríveis. A Sandrinha, aluna do Felipe Suri, parceiro do Laços, ela está sempre aqui com a gente também, tá? Fez um trabalho, tá fazendo um trabalho lindo. Depois a gente conversa nos bastidores. Saindo e voltando, tá? Espero vocês em 2 minutos. Beijo!